Prezados irmãos, a festa de hoje é a festa do dia 29 de junho, que é transferida para esse domingo, uma vez que no 29, não sendo feriado, muitos não participariam ou não teriam as condições de participar da missa e meditar sobre os dois grandes apóstolos do início da história da igreja e, consequentemente, do seu sucessor hoje, o Pedro, na pessoa do nosso Papa reinante, Bento XVI. É um momento em que a igreja quer fazer uma pequena reflexão sobre aquela realidade dos apóstolos, confrontando-a com a realidade de hoje e colocar em frente a nós esse convite a uma tomada de atitude, uma postura de igreja nessa sucessão que iniciou-se com o convite que Jesus fez aos 12 para segui-lo e levar adiante a sua missão. Nós queríamos, primeiro de tudo, meditar uma grande palavra que está sublinhada, não está escrita, não está explícita, mas que eu sinto que é o grande tema nas leituras e na festa de hoje. Eu lendo as leituras e vendo as figuras dos personagens e o papel da igreja, o perfil da igreja hoje, eu sinto que, como pano de fundo, nós temos a palavra contraste. Vocês vejam bem, a própria leitura do Evangelho mostra isso. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem sou eu para vocês? É uma demonstração clara de carência, de fragilidade, como qualquer um de nós que tem necessidade do retorno, de uma avaliação, de um comentário em cima daquilo que nós fazemos. Hoje em dia se usa inclusive muito essa expressão inglesa para descrever isso, é o feedback. A mãe que faz a comida e põe na mesa, ela espera aquele comentário gostoso, nem que seja daqueles gemidos que a gente faz quando gosta de alguma coisa que está comendo. Quer dizer, é uma realidade nossa. E também, claro, no todo da nossa vida, a gratidão, o reconhecimento. E muitas vezes nós nos ressentimos disso, principalmente no convívio familiar, onde você faz tanto, faz tudo, e não recebe muitas vezes nenhuma palavra de gratidão, de apoio, de reforço para a gente continuar a fazer o que estamos fazendo. Pelo contrário, qualquer falha vem crítica. Nós fazemos, minha mãe sempre usava essa expressão: se faz 99, não fez o 100, perde tudo. A crítica é implacável. E Jesus olhou para aqueles 12 e dizia: quem sou eu para vocês? Vocês estão vendo maravilhas. É um homem, Jesus, querendo um carinho, querendo. E Pedro então responde: tu és o Cristo. Então Jesus se entusiasma, porque eles não tinham noção exata do qual era o papel de Jesus. Para nós fica claro, depois de 2000 anos de meditação em cima da palavra e dos atos de Jesus. Mas aqueles homens broncos, simples, eles não tinham essa dimensão espiritual. E Pedro rasgou aquela profissão de fé, aquele elogio que causou em Jesus uma alegria infinita. E você vê o contraste. Imediatamente, o homem carente que queria um elogio, um afago, um agrado, um mimo, um carinho,
assume toda a sua postura divina e diz: eu te dou as chaves do céu. O próprio Pedro é essa figura contrastante, na sua inocência, no seu empirismo de pescador, fazendo uma reflexão teológica infinita. Nós olhamos para os personagens de hoje, Pedro e Paulo, e vemos tranquilamente que os dois são exatamente esses perfis contrastantes. Paulo, um homem distinguido da sociedade local, a ponto de membro do Sinédrio ter conseguido inclusive o título de cidadão romano. Pedro, um caipira da Galileia. Paulo, um defensor ferrenho da sua fé. Pedro, o tímido pescador que talvez nem ousasse falar. Paulo, o perseguidor de Cristo que se converte. Pedro, o braço direito querido que de repente vacila, nega e trai. E mesmo depois dos dois convertidos, dos dois enviados, eles têm uma postura diferente. Pedro se dedica a consolidar a igreja em sua base natal. Paulo sai rasgando os ensinamentos de Cristo para todos os povos. É interessante como esses dois personagens são diferentes. Paulo, inclusive, em alguns trechos de suas cartas, chega a criticar Pedro, porque Pedro era um típico judeu, e Paulo, depois que se abriu aquela cosmopoliticidade da sua missão, ele abraça a causa dos povos, a mentalidade dos povos, e tenta se adequar com a mensagem de Cristo na realidade daquelas gentes. Então Paulo é um daqueles que quebra aquele veto que havia às comidas que eram oferecidas aos ídolos e que eram tidas como impróprias e impuras para os judeus, e come dizendo: não existe ídolo, não existe deuses, essas carnes são imoladas para nada, para ninguém, são gostosas, sendo bem feitas, podem ser comidas, é comida de tanta gente, por que não nossa? E Pedro se convence numa de suas visitas, mas quando Pedro está comendo aquelas carnes proibidas, talvez porco, chega uma comitiva de Jerusalém, de cristãos que eram judeus, e Pedro disfarça, esconde, dissimula. Paulo grita: hipócrita, assume. Então você nota que há inclusive entre os dois um contraste de atitude de pensamento, e no entanto, mesmo distintos, os dois se respeitavam e amavam juntos profundamente o Cristo, a ponto de darem sua vida no mesmo dia, um como estrangeiro galileu, que era um criminoso vulgar, a ralé, a plebe, morre crucificado. Paulo, por ser cidadão, morre decapitado à espada. Pedro, num show público, na praça pública, num circo, junto com milhares de outros criminosos. Paulo, restrito numa prisão que era reservada às pessoas especiais. Mas ambos diferentes, mesmo dia, mesma razão, mesma sorte: dar a vida por Cristo, dar a vida por um amor ao amor dos amores. Isso reflete a igreja hoje, com tantas e tantas faces. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.